Muito bem, gente, estamos de volta, então, com a continuação das nossas questões. Agora vamos à questão 43. No Poder Executivo, de acordo com o relatório do GAF, olha só, gente, no Poder Executivo, uma informação. De acordo com o relatório do GAF, outra. Então, é óbvio que nós vamos fazer assim, ó. No Poder Executivo, vírgula, de acordo com o relatório do GAF, vírgula, os órgãos policiais continuam agindo sem foco. Embora venha aumentando a repressão ao tráfico, embora venham, no plural, concordando com os órgãos, então, embora venham aumentando a repressão ao tráfico e coibindo os crimes contra a administração, esses órgãos não conseguem enfrentar o crime organizado de modo que atinjam, quer dizer, eles não têm conseguido de modo que atinjam seu ponto vital, o financeiro. Então, 43, errada. Muito bem. Agora, agora vem uma outra prova, a prova do TCU, Auditor de Controle Externo. Muito bem. Cada um dos itens a seguir apresenta uma afirmação referente aos dados de uma pesquisa a que se refere o texto. Bom, julgue-os quanto à correção gramatical e à conformidade com os dados apresentados. Gente, deixa eu explicar. O texto nem entrou aqui, eu peguei esse pedaço da prova, porque eu queria pegar diferentes provas para nós trabalharmos, como eu tenho feito. Então, eu peguei esses trechos para vocês julgarem certos ou errados. Então, vamos lá. 44 diz assim: mais de 50% dos homens e mulheres entrevistados considera... Já está errado. Mais de 50% dos homens e mulheres consideram. Gente, mais de 50% dos homens e mulheres. Obviamente, esse sujeito pede o verbo no plural. Então, consideram o dinheiro como uma fonte de felicidade. Ponto e vírgula. Poderia usar? Poderia. Grande parte desse grupo é formada, olha bem, grande parte desse grupo é formada por homens que respondem por 64% dos indivíduos que pensam assim. Bom, então, errada por causa dessa concordância. 44, errada. Questão 45. Nota-se um decréscimo no número de mulheres que se declararam felizes quando se compara os dados colhidos em 2010 àqueles de 2005. Gente, nota-se um decréscimo no número de mulheres que se declararam felizes. Quando se compara os dados, já está errado. Quando eu digo quando se compara os dados, eu estou dizendo quando os dados é comparado. Quando se comparam os dados. Quando os dados são comparados. A banca cobra muito essa história da concordância envolvendo voz passiva, direto. Porque quando você ouve, muitas vezes você não percebe o erro. Quando se compara os dados. É o mesmo que dizer, quando os dados é comparado. Está errado, então é quando se comparam, no plural, os dados colhidos em 2010. Atenção! Quando se comparam os dados colhidos em 2010, a quê? Quer dizer, quando se comparam esses dados, a que dados? Aqueles de 2005. Ó, se comparam os dados... A que dados? Aí esse A vem para cá, ó, e se funde ao A do aqueles. Então, quando se comparam os dados colhidos em 2010 àqueles de 2005, com acento obrigatoriamente no aqueles. Então, 45, errada também. Erro de crase e erro de concordância. Então, muito cuidado com esse acento grave aí, hein? Se eu digo assim, ele se comparou aquele ator famoso. Gente, ele se comparou. Quem se compara a. Então, o que eu tenho aqui é a preposição a mais o a do aquele. Então, ele se comparou àquele ator com acento. Tá bom? Então, a 45 é errada. Questão 46. A pesquisa da Fiesp levantou dados estatísticos acerca dos fatores que os brasileiros julgam estar ligados à felicidade, como, por exemplo, a idade e o casamento. Então, vamos de novo.
a pesquisa da Fiesp levantou dados estatísticos acerca dos fatores. Gente, ó, já vimos tantas questões com isso, não é? Acerca junto, sinônimo de sobre, de a respeito de. Então tá certinho, acerca sinônimo de sobre, sempre escrito junto. Acerca dos fatores que os brasileiros julgam estar ligados. O que está ligado à felicidade com acento, como, por exemplo, a idade e o casamento. Certinha a número 46. Ok? Nos itens subsequentes, um texto obtido no site tal foi adaptado e fragmentado em vários trechos. Julgue-os quanto à correção gramatical. De novo, aquela história de correção gramatical. Então, você vai ler esses trechos e vai julgá-los em certos ou errados. Então, vamos lá? 47. O Centro de Memória do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, inaugurado em 14 de maio de 1996, representa um marco significativo, pois retrata a evolução do processo eleitoral, contada por meio de objetos que fizeram parte da história. Gente, vamos ver? O Centro de Memória do Tribunal Superior Eleitoral, vírgula, inaugurado em 14 de maio de 1996, vírgula, representa um marco significativo, vírgula, pois retrata a evolução do processo eleitoral contada por meio de objetos que fizeram parte da história. Certinha, gente, nenhum erro de pontuação, nem erro de concordância, certa do início ao fim. 47, então, correta. Por aqui, correta. 48. Entre os seus objetos principais, encontram-se um protótipo da primeira máquina de votar criada no país. Gente, falei dessa história da voz passiva ainda há pouco. Olha aqui, errada essa. Entre os seus objetos principais, vírgula, encontram-se um protótipo? Não, um protótipo é encontrado. Aqui tem que concordar com protótipo, então, encontra-se um protótipo da primeira máquina de votar criada no país. Essa máquina, vírgula, que nunca foi utilizada, vírgula, foi doada ao museu pela família de seu inventor, vírgula, Sócrates Ricardo Puntel. Então, um erro de concordância aqui, 48, errada. Muito bem. 49. Existe outras peças que chamam a atenção. Parei! Gente, se você não percebeu esse erro, de novo, lá vou eu dar bronca, hein? Presta atenção a isso, gente. Isso aí é um erro grosseiro de concordância verbal. Existe outras peças. Se eu usasse o verbo haver, eu só poderia usar o singular. Há outras peças. Mas se eu troquei o haver pelo existir, tem que concordar e eu digo, existem outras peças. Então, o erro já está na primeira linha da frase. Não é isso? Então, vem comigo. Existem outras peças que chamam a atenção. 2 pontos. O primeiro título, ele vai dizer quais são as peças. O primeiro título eleitoral de Brasília, doado pelo Arquivo Público do Distrito Federal, além de títulos expedidos desde o início do século XX. Estatutos partidários da década de 40 e 4 tipos de urnas. Gente, aqui eu não preciso desse ponto e vírgula, né? Aqui ele pôs um ponto e vírgula, na verdade, porque já havia uma vírgula aqui. Então, mas o erro grosseiro está aqui, ó. Você teria que enxergar esse erro na primeira linha. E aí eu repito o que eu disse já hoje mais cedo. Um erro como esse é aquele erro que você tem segurança, né? Para reconhecer, marca errado e vai para outra questão. Não vai ficar perdendo tempo na questão que você tem certeza que está errada. Não é? Marcou errada, vai para outra. Então vamos lá, 49, errada. Questão 50. A urna mais antiga é confeccionada em madeira e data de 1893. As outras são, 2 pontos, uma urna de ferro da década de 40, uma de lona, ainda hoje utilizada, e, finalmente, uma urna eletrônica que funcionou pela primeira vez nas eleições de 1996. Nesse caso, ocorreram
votação eletrônica nas capitais e em 31 municípios com mais de 200 eleitores. Gente, olha só, a urna mais antiga é confeccionada em madeira e data de 1893. Ok. As outras são, 2 pontos, ele vai dizer as outras. Uma urna de ferro, vírgula, da década de 40. Ponto e vírgula, por quê, Augusta? Porque ele já usou uma vírgula aqui dentro do primeiro elemento. Ele vai colocar o segundo elemento, ele fez a pausa mais longa, tá certo. Uma de lona, vírgula, ainda hoje utilizada. E, finalmente, vírgula, uma urna eletrônica que funcionou pela primeira vez nas eleições de 1996. Nesse caso, ocorreu votação eletrônica. Gente, votação eletrônica pede o verbo no singular. Então, não é ocorreram, é ocorreu votação eletrônica nas capitais e em 31 municípios com mais de 200 mil eleitores. Portanto, 50 errada. Um erro grosseiro de concordância verbal. Ocorreu votação, não é ocorreram votação. Muito bem. 51. Foram também resgatados móveis, objetos e equipamentos antigos, pertencentes ao acervo do TSE e dos tribunais regionais, que lhes doaram, além de 150 fotos de todos os ministros que atuaram no TSE. Gente, foram também resgatados móveis. Deixa eu explicar uma coisa, olha só. Essas frases, lembra que ele disse aqui, ó, peraí, que os itens subsequentes são parte de um texto obtido no site tal do TSE. Ele está falando sobre o Centro de Memória do Tribunal Superior Eleitoral, inaugurado em 14 de maio de 1996. E o que tem isso a ver com a questão 50? Tem, quer ver? Olha aqui. Foram também resgatados móveis, objetos e equipamentos antigos, pertencentes ao acervo do TSE e dos tribunais regionais, que lhes doaram, quer dizer, que doaram ao tal centro, além de 150 fotos de todos os ministros que atuaram no TSE. Então, foram também resgatados móveis, objetos e equipamentos antigos, pertencentes ao acervo do TSE e dos tribunais regionais, que lhe doaram, quer dizer, que doaram a ele, ao acervo do TSE, não, que na verdade, ó, equipamentos pertencentes ao acervo do TSE e dos tribunais regionais, que lhe doaram, quer dizer, que doaram a ele, a esse centro, além de 150 fotos de todos os ministros. Então, errada, né, gente? Até a construção está esquisita, ainda tem um erro de concordância aqui. Então, 51, errada. Agora, julgue a pontuação e a correção gramatical dos períodos apresentados nos itens seguintes. Então, nós temos que nos preocupar com pontuação, correção gramatical. Na verdade, ele poderia colocar só correção gramatical, porque a pontuação está incluída na parte de correção gramatical. É mais fácil dizer tudo. Julgue todos os elementos de conteúdo gramatical. Concordância, regência, pontuação, crase. Muito bem. 52. Vamos lá. O baixo nível de instrução e de informação de um grande contingente. O baixo nível, isso. O baixo nível de instrução e de informação de um grande contingente da população trabalhadora, consequência da luta pela sobrevivência e do pouco investimento público em educação, são fatores que dificultam a utilização de novas tecnologias no processo de trabalho. Gente, olha a pegadinha aqui, hein? Presta atenção. O baixo nível de instrução e de informação de um grande contingente da população. Gente, tá vendo esse E aqui? Aí o aluno acha que esse aqui, esse elemento e esse elemento, são 2 núcleos desse sujeito e que o verbo tem que ficar no plural. Não! O núcleo desse sujeito é o baixo nível. Porque ele está falando do baixo nível de instrução e de informação. De informação está completando baixo nível. É baixo nível de instrução e baixo nível de informação. Então, esse sujeito só tem um núcleo, o baixo nível. Então, o verbo tem que concordar com o núcleo desse sujeito, que é singular. O verbo tem que ficar no singular. Então, vem comigo, ó. O baixo nível de instrução e de informação de um grande contingente da população trabalhadora, aí, vírgula,
consequência da luta pela sobrevivência e do pouco investimento público em educação, vírgula, são fatores? Não, na verdade, o baixo nível de instrução são fatores que dificultam a utilização de novas tecnologias no processo de trabalho. Deixa eu chamar a atenção de vocês. Olha só. De novo, aquela regra. Ai, Augusta, você falou que o núcleo do sujeito é singular. Sim, mas você está vendo o que aconteceu nessa frase aqui? Ela tem aquela história do singular e do plural. Então, eu posso concordar com o singular, ligando o verbo ser, usando o verbo ser, ou posso concordar com o plural, que é novas tecnologias. Então, fatores que dificultam e tal. Você tem o baixo nível que pede singular, mas você tem fatores ali que pede plural. E você vai ligar os dois pelo verbo ser. Então, a língua diz que nós podemos usar os dois, as duas formas. Existe uma preferência pelo plural, como ele fez aqui. Mas eu não posso dizer que está errada. Vem de novo, ó. O baixo nível de instrução e de informação de um grande contingente da população trabalhadora, vírgula. Aí ele vai explicar que esse baixo nível é consequência da luta pela sobrevivência e do pouco investimento público em educação, vírgula. São fatores que dificultam a utilização de novas tecnologias no processo de trabalho. Augusto, então, o baixo nível são fatores? Eu posso dizer isso. Por que eu posso dizer isso? Aquela regra, ou eu concordo com baixo nível e uso singular, ou eu concordo com fatores e uso plural. Então, aqui está certa. Muito bem. 53. Existem trabalhadores que reagem negativamente ao auxílio tecnológico. Parei. Gente, já caiu questão assim, tem caído sempre. Só de ler a primeira linha dessa frase, você já encontra um erro de concordância verbal absurdo. Existe trabalhadores? Não. Se eu usasse o verbo haver, eu diria há trabalhadores. Há trabalhadores. Agora, se eu troco o verbo haver pelo existir, eu digo existem trabalhadores. Então, gente, o erro grosseiro logo aqui, ó. Existem trabalhadores que reagem negativamente ao auxílio tecnológico para o desenvolvimento de sua atividade por causa que qualificação e conhecimento se junta ao medo de perder. Meu Pai eterno, hein? Olha aqui. Existem trabalhadores que reagem negativamente ao auxílio tecnológico. Nem preciso dessa vírgula. Para o desenvolvimento de sua atividade. Por causa de que qualificação, já que qualificação e conhecimento se juntam ao medo de perder o emprego. Então, qualificação e conhecimento se juntam no plural. Então, totalmente errada a 53. Questão 54. Da metade do século XX aos nossos dias, a sociedade tem tentado se adaptar à velocidade e às influências que os fatores tecnológicos têm exercido no cotidiano dos cidadãos e, mais fortemente, no desenvolvimento das atividades nas organizações. Vamos de novo. Da metade do século XX aos nossos dias, vírgula, certinho. A sociedade tem tentado se adaptar. Atenção, quem tenta se adaptar a. Então, olha bem, tem tentado se adaptar à velocidade, A mais A, acento nesse A. E às influências, A mais As, acento nesse As. Certinho, deixa eu colocar aqui, ó. Adaptar à velocidade, é A mais A. Então, adaptado à velocidade. E depois, tem tentado se adaptar A mais As, que deu as influências. Então, certinho, acento grave aí. Então, vamos lá. A sociedade tem tentado se adaptar à velocidade e às influências que os fatores tecnológicos têm exercido no plural. Tá certo? Porque, ó, os fatores têm exercido, certinho, no cotidiano dos cidadãos. E, vírgula, mais fortemente, vírgula,
no desenvolvimento das atividades nas organizações. Certinha a número 54. Totalmente certa. Ok? Questão 55. A influência exercida pelos avanços tecnológicos no dia a dia dos trabalhadores não é recente. Data da Revolução Industrial, quando tem início o declínio do trabalho artesanal, substituído pelo trabalho das máquinas nas fábricas. De novo, a influência exercida pelos avanços tecnológicos no dia a dia dos trabalhadores não é recente. Augusta, esses 2 pontos aí estão esquisitos. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muitas vezes, quando nós vamos introduzir uma oração que explica a ideia anterior, em vez de colocar pois, optamos pelos 2 pontos. Sabe o que acontece? Como é muito pouco usada essa construção com os 2 pontos, introduzindo uma explicação, as pessoas, quando veem uma construção assim, acham que aqueles 2 pontos estão mal colocados. Não. Vem comigo e observa que depois de 2 pontos ele vai explicar o que ele disse antes. A influência exercida pelos avanços tecnológicos no dia a dia dos trabalhadores não é recente. 2 pontos, ele vai explicar por que não é recente. Data da Revolução Industrial, vírgula, quando tem início o declínio do trabalho artesanal, vírgula, substituído pelo trabalho das máquinas nas fábricas. Perfeito, gente. Totalmente correta essa pontuação, essa concordância, A influência exercida pelos avanços tecnológicos no dia a dia dos trabalhadores não é recente. Verbo no singular, certinho. 2 pontos, ele vai explicar por que não é recente. Porque data da Revolução Industrial, vírgula, quando tem início o declínio do trabalho artesanal. Augusta, mas aqui, por exemplo, não teria que ser quando teve início o declínio do trabalho artesanal? Gente, ele está falando lá da Revolução Industrial, não é? Ele poderia dizer quando teve início o declínio do trabalho artesanal. Ele poderia dizer teve. Só que isso aí é o uso de um tempo verbal com valor do outro que nós chamamos de passado ideológico. Eu usei o verbo no presente quando tem início o declínio do trabalho artesanal. Eu uso o verbo no presente, mas quando você lê, você percebe que o sentido ali é de passado. Quando teve início o declínio ou quando tem início o declínio. É um presente com valor de passado, é um passado ideológico. Augusto, eu não entendi, vou explicar melhor. Isso é uma coisa, inclusive, que nós usamos muito no dia a dia, quer ver? Eu estou conversando com você, aí eu digo assim, ontem eu estive, olha bem, ontem eu estive no banco. Ontem eu estive no banco. De repente, entra um grupo de turistas, solicita a ajuda de alguns atendentes, falam uma língua desconhecida por todos. Eu falei que ontem eu estive, ou eu estava no banco, eu usei passado. De repente, eu comecei a usar os verbos no presente. De repente, entra um grupo de turistas, se dirige ao caixa, solicita. Então, gente, você observa que eu comecei a usar os verbos no presente, mas você que sabe que a ideia de passado, ontem eu estive no banco, você sabe que aqueles presentes foram usados com valor de passado. De repente, um grupo de turistas entrou, se dirigiu ao caixa, solicitou ajuda. Você sabe que é tudo passado, só que eu posso usar os verbos no presente. É o passado ideológico, tá? Então, a 55 está correta. Sem problemas, isso aqui poderia ser teve início também. O teve está certo e o tem também está certo. 55, correta. Questão 56. O contexto da contemporaneidade exige de todos, particularmente da classe trabalhadora, destrezas e habilidades físicas, qualificando-a para trabalhar com tecnologias digitais, ou estarão colocando em risco sua subsistência. Gente, o contexto da esta palavra está errada. O aluno, às vezes, até sabe a forma certa, mas ele é desatento. Tem isso, não tem? Na hora do nervosismo, na hora da pressa em fazer a prova, você lê aquilo ali correndo e nem presta atenção a como a palavra foi escrita. Gente, a palavra é contemporaneidade, porque vem da palavra contemporâneo. O E está na frente, olha aqui.
contemporâneo. Tá vendo? O E vem na frente, então é contemporaneidade. O E fica na frente do I. Então, aqui está errado, ó. É assim, ó. E e I. Então, o contexto da contemporaneidade exige de todos, vírgula, particularmente da classe trabalhadora, vírgula. Olha aqui, porque ele exige de todos o quê? Destrezas e habilidades. Ó, exige destrezas e habilidades. O complemento desse verbo está aqui, gente. Então, eu tenho que colocar particularmente da classe trabalhadora entre vírgulas. E ele só colocou uma vírgula aqui depois do todos, mas não colocou essa. Então, temos que colocar essa vírgula. Então, exige de todos, vírgula, particularmente da classe trabalhadora, vírgula, destrezas e habilidades físicas, vírgula, qualificando-a para trabalhar com tecnologias digitais, vírgula, ou estarão colocando em risco sua subsistência. Então, 56, errada. 2 erros aí, a pontuação e também a ortografia da palavra contemporaneidade. Quer ver outro que nós ouvimos muito errado? As pessoas falam assim, foi exigido um exame de idoneidade. Não é idoneidade, porque vem de idôneo, é idoneidade. O E na frente do I. De novo, foi com tanta espontaneidade que ele falou aquilo. Ah, mas não foi mesmo, gente. Espontaneidade não foi, porque vem de espontâneo. Então, espontaneidade. O E na frente do I. Mesma coisa do contemporaneidade, tá bom? E aí, vamos à questão 57. No cenário atual, criado pela globalização e pelas mudanças no mundo do trabalho, refletir sobre a forma de articular tecnologia e trabalho e buscar-se novas alternativas para se lidar com essa situação é o desafio com o qual se defrontam as sociedades. Gente, presta atenção. No cenário atual, vírgula, criado pela globalização e pelas mudanças no mundo do trabalho, vírgula, refletir sobre a forma de articular tecnologia e trabalho e buscar-se novas alternativas para se lidar com essa situação são os desafios, não é? São os desafios, quer dizer, essas duas coisas são os desafios com o qual se defrontam as sociedades. Desafios com os quais se defrontam as sociedades. Porque são 2 desafios, gente, olha bem. Refletir sobre a forma de articular e buscar-se novas alternativas para se lidar com essa situação. Então, são os desafios com os quais se defrontam as sociedades. Então, errada. Muito bem, chegamos à nossa última questão de hoje. E eu vou aproveitar os minutinhos que nós temos para falar de uma regra de concordância. Hoje, inclusive, nós fizemos uma questão envolvendo mais de 50% lembra, da população? E aí, mais de 50%, eu preciso usar plural, não é? Mais de 50%, não. Deixa eu ver se eu acho a questão, estou querendo muito, né? Mas ela estava por aqui. Vamos ver se eu consigo achá-la. Eu queria mostrar a vocês. Acho que está mais para frente do que eu estou... Ah, está aqui, ó. Mais de 50% dos homens. Gente, mais de 50% dos homens, verbo obrigatoriamente no plural. Agora, presta atenção nessa regra aqui, ó. Vou mostrar na telinha branca. Quando eu digo assim... Peraí, deixa eu puxar a caneta. Mais de um ator. Quando eu digo mais de um ator, você pensa logo em plural. Mais de um é de 2 para cima. Pois é, mas a regra envolvendo mais de um pede verbo no singular. Mais de um ator ensaiou ontem. Gente, mais de um pede verbo no singular. Porém, veja bem, quando eu tiver o mais de um, mas a frase pedir ideia de reciprocidade, a frase expressar reciprocidade, guarda bem a regra, mais de um pede verbo no singular, mais de um torcedor foi ao estádio. Agora,
Quando a frase tiver o mais de um, mas o sentido for de reciprocidade, você é obrigado a usar o verbo no plural. Repito, mais de um com ideia de reciprocidade, verbo obrigatoriamente no plural. Então, olha só, mais de um ator se ofenderam durante o ensaio. Então, se ofenderam, quer dizer, um ofendeu o outro e o outro ofendeu o outro e o outro. Se houver ideia de reciprocidade, você é obrigado a usar o plural. Então, guarda o seguinte, mais de um, verbo no singular. Se houver ideia de reciprocidade, obrigatoriamente plural. E se for mais de 50% dos homens? Claro que aí tem que ser plural e só plural, tá bom? Bom, gente, então chegamos ao fim das nossas questões de hoje. Próxima aula é a nossa última aula, o nosso 10º encontro. Vai ser muito produtivo, tenho certeza que sim. Grande beijo, estudem bastante. Até lá!